Fale, observadores! Bem, em 1894, o escritor e poeta Rudyard Kipling publicou O Livro da Selva, onde ele contava a história do menino Mowgli, que é adotado por lobos e precisa enfrentar as agruras das florestas da Índia contra o tigre Shere Khan e os macacos Bandar-log. Contando com a ajuda de Bagheera, a pantera, Baloo, o urso e Kaa, a piton. A história era uma grande viagem ao mundo do antropomórfico, ou seja, onde animais têm personalidades e falam como se fossem humanos. Lógico, era compreensível, já que Mowgli foi criado por aqueles animais, então ele os compreendia, enquanto os outros humanos não. Mas a história de Mowgli ganhou várias adaptações em filmes com pessoas e animações, no teatro, e quando chegou nos quadrinhos, foi a Dell Comics que adaptou o texto para as suas páginas pela primeira vez. Em 1994, a DC Comics estava no seu auge das publicações das histórias em Elseworlds. Então, em junho, na publicação Superman Annual 6, foi lançada a história O Selvagem de Aço, escrita por Darren Vincenzo e com arte de Frank Fosco e Stan Walk. Na história, vemos o escritor Sir Richard Burton contando a alguém a história de Carl. Sim, o nome dele parecia mais um rugido que havia caído na terra e foi encontrado por Murr, a loba, que o criou como se fosse o filhote dela. Tá, os nomes eram estranhos, mas a ideia era usar o nome de Kal-El e Martha como sons emitidos pelos animais. Seguindo, como a DC Comics queria criar uma história à parte, introduziu personagens reais com ficção, como no caso do escritor Richard Burton, que serviu na Índia em meados do século XIX, podendo ter se encontrado com o escritor Rudyard Kipling, que nasceu em Bombaim e vivia na Índia inglesa no período de que Burton serviu por lá. Bem, na história, Bagheera terminou ganhando o nome de Jad Bal Jah, e, infelizmente, não temos a aparição de Baloo e Kaa, mas Shere Khan continua sendo um grande inimigo de Carl, mas sendo chamado somente de Khan. Lógico, estamos falando de Kal-El e, mais especificamente, da época da criação nas mãos de John Byrne. Então, seus poderes e sua invulnerabilidade vão surgindo com o passar dos tempos e, quando ele vê necessidade de lutar contra Khan, isso o dá uma grande vantagem, se tornando o líder dos animais. Mas tudo ocorre pois Murr e um dos filhotes dela terminaram perdendo a vida nas mãos dos guias indianos de Burton e seu companheiro de viagem, John Ellis. Carl une os animais e ataca o acampamento de Burton e Ellis, deixando o segundo bem machucado. Ciente de que existe um homem selvagem na Índia, Lois Lane vai ao país se juntar a Burton e Ellis e, na sequência, surge Lord Lex Luthor, um ambicioso explorador e seu capanga argentino, Diablo. Eles haviam vindo de outra expedição, onde Luthor chacinou uma tribo inteira, roubando deles uma enorme pedra verde. Carl faz um segundo ataque, mas é parado por Lois Lane, que o encanta. Após ele pronunciar seu nome, Lois o chama de Clark. Por causa de Lois, Clark permanece no acampamento e aprende com ela e Sir Burton o idioma inglês, atiçando a chama dos ciúmes no coração de Luthor, que deseja ter Lois Lane somente para ele. E, quando ele faz uma investida violenta sobre ela, Clark vai ao seu socorro, mas a pedra que Luthor carrega o deixa fraco, pois era kryptonita. Consciente que a pedra enfraquecia Clark, Luthor e Diablo atacam, sequestrando Lois, enjaulando Clark de Adbaljar, tirando a vida de John Ellis e deixando Sir Richard Burton para ser queimado em meio ao incêndio que ele e Diablo causaram no acampamento. Na Inglaterra, Luthor desfila com Lois ao seu lado, ameaçando-a caso Clark faça algo abrupto. Este precisa servir como animal de exibição das apresentações para Luthor, que deseja usá-lo para tirar a vida da Rainha Vitória. Mas as coisas se voltam contra Lex, que, durante uma luta sangrenta, precisa encarar o retorno de Sir Richard Burton, que o derrota em uma luta de espadas. Lois termina se casando com Clark e da sua união nascem 3 crianças, que assumem o legado do pai de proteger as selvas e a coroa inglesa.
Como no caso de A Foice, o Martelo e Super Seven, eu gosto dessa história, pois ela foge do comum. E quando eu digo isso, estou falando das histórias que partem de Kal-El chegando à Terra e vivendo uma vida comum com os fazendeiros no Kansas e se tornando o maior super-herói da Terra. As histórias de Elseworld fogem desse status quo. E, no caso de O Selvagem de Aço, subtítulo que a história ganhou nos Estados Unidos, vemos Superman vivendo um momento inusitado, pois ele é criado por lobos e se torna um super-herói não para salvar a humanidade, mas por amor. Em determinados pontos, podemos comparar a história à de Tarzan, principalmente quando Kal-El usa os animais para revoltar contra a humanidade. Seu amor por Lois Lane e sua ida à Inglaterra como algo a ser exibido à sociedade inglesa, algo inédito para os britânicos. Lógico que essa história chegou ao Brasil. Ela foi publicada na Superman 139 de janeiro de 1996, quando pensamos que não dá para ter versatilidade com as histórias do Superman, os redatores e escritores do Homem de Aço nos surpreendem com essas histórias desse tipo, onde o personagem está longe de Metrópolis, longe do planeta diário, mas não longe de se tornar o maior herói da Terra, mesmo que seu objetivo seja diferente, bem como suas motivações. Infelizmente, mesmo, O Selvagem de Aço é o mesmo caso de Super Seven. Nunca mais foi publicado, seja pela Panini, seja pela Mitos, por nenhuma outra editora. Só existiu nas revistas de Aço, que foram publicadas pela Abril Jovem, ou Editora Abril, como vocês preferirem. É uma história simplesmente fantástica, porque mistura toda a mitologia de Rudyard Kipling com o Homem de Aço, fazendo uma viagem às terras da Índia, onde vemos ele interagindo com Jad Baljar, Khan, os lobos, e depois conhecendo o amor de Lois Lane, a fúria ciumenta de Lord Lex Luthor. Além do que, a pessoa com quem Sir Richard Burton se comunica, conta a história, é nada mais, nada menos do que Sir Rudyard Kipling, o grande responsável pelo Livro da Selva. Um livro que encanta milhões e gerou várias histórias fantásticas. Infelizmente, se eu achar lá na Rica, provavelmente na Rica, a história dessa publicação que saiu na Superman, nas revistas de Aço aqui no Brasil, eu coloco aqui embaixo para vocês estarem adquirindo, porque é uma história linda, maravilhosa de se ler, para conhecer mais desse universo do Elseworlds, que está retornando, como eu disse, retornou agora com Batman, Gotham 1889, a Era Kryptoniana, que não chegou aqui no Brasil, mas está sendo publicada lá nos Estados Unidos, e em breve, com certeza, a gente vai ter isso em mãos para poder apreciar mais desse universo de Elseworlds. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram do vídeo, pode dar o dislike. Aquele feedback aqui entre a gente. Outra coisa que eu peço muito aos meus observadores, e eu tenho adorado isso com todos vocês, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo, adoro conversar com todos vocês. As conversas são sempre gostosas, sempre maravilhosas, porque vocês testem as suas opiniões e eu coloco as minhas. Às vezes a gente até tem opiniões iguais, mas e tem gente que até me ajuda. Isso é fantástico. Eu adoro isso mesmo. Então, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo para a gente conversar mais sobre este mundo de Elseworlds. E outra coisa que eu peço aos meus observadores, e peço também para você, que talvez ainda não seja, mas espera só mais um pouquinho, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Vernatori. E não está inscrito ainda? Pomba, gente! É fácil! Aqui embaixo tem um botãozinho de inscreva-se. Clica nesse botão de inscreva-se e não inscreve-se nunca, nunca mesmo, o peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu posto aqui às sextas-feiras, às 17h30. O Vernatori vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui!